Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre câncer, sistema imune e microbiota. Começaremos Isa, por... para. Isso tá muito ruim. Assim ninguém vai querer assistir. Tenta começar de um jeito mais descontraído. Pra pensar. E se a gente tivesse o universo de Toy Story dentro do nosso organismo? Tá bom, você tem razão. Então vamos começar de novo. Você é meu delegado preferido. Amigo, estou aqui. Todo mundo já assistiu esse filme em algum momento, né? Podemos pensar assim: o urso Lotso seria o câncer, aquele que sempre se demonstrou bonzinho, mas na verdade não era tão bom assim. Quando pensamos no Woody e na Jessie, vemos uma parceria inabalável. O Woody, como protagonista, se encaixa perfeitamente no papel do sistema imune, e a Jessie, como a imunoterapia, sempre apoia o Woody em suas aventuras. E por último, mas não menos importante, temos o Buzz, a mais pura microbiota. Até suas cores representam a diversidade de bactérias que temos no nosso organismo. Mas vamos entender essa história um pouco mais a fundo. Os cânceres acontecem devido à proliferação e disseminação descontroladas de clones de células malignamente transformadas. São resistentes à morte por apoptose e possuem capacidade de invadir o tecido dos hospedeiros, causando metástase em locais diferentes e destruindo nossos tecidos. Os tumores apresentam alta quantidade de uma proteína de superfície chamada PDL1, que geralmente é expressa também por nossas células saudáveis. Essa proteína se liga à proteína expressa pelo linfócito T, a PD1. Quando acontece esse reconhecimento, uma mensagem é passada para os linfócitos de que está tudo bem. Assim, o linfócito T não destrói a célula em questão. Dessa forma, as células tumorais se passam por células saudáveis para escapar do nosso sistema imune. Sabe o urso Lotso, que também parecia bonzinho no começo? Pois é, assim também são as células cancerosas. Atualmente, já existem alguns tratamentos para o câncer. A maioria é feita por meio da quimioterapia, que é baseada em combater as células tumorais diretamente, impedindo sua multiplicação. Um novo tipo de tratamento vem sendo introduzido nos últimos anos, a imunoterapia, que se baseia não no combate direto às células cancerosas, mas sim no estímulo do nosso sistema imune para que ele mesmo destrua essas células, assim o auxiliando. Seria a Jessie, amiga de Woody que sempre o ajuda em suas aventuras e o salva de perigos. Um dos tipos de imunoterapia são os anticorpos monoclonais, que são produzidos em laboratório para combater determinada substância presente nas células tumorais. Esse método, que é o uso de anticorpos monoclonais anti-PD1, vem se destacando. PD1 é aquela proteína que falamos no começo, que o Lotso usa para manter o disfarce, lembra? Para comprovarmos isso, utilizaremos um estudo feito por 2 centros médicos dos Estados Unidos, o qual avaliou o uso de nivolumab, que é um anticorpo monoclonal anti-PD1. Em 20 pacientes com câncer de pulmão ressecável, foram aplicadas 2 doses intravenosas com 2 semanas de diferença, sendo a primeira dose aplicada 4 semanas antes da cirurgia. Uma resposta patológica à ausência de câncer invasivo residual importante ocorreu em 45% dos tumores ressecados. O bloqueio da via PD1 causou efeitos antitumorais, aumentando a quantidade de células T. Essas células ajudam no combate contra esse tumor, como o xerife Woody. O número de clones de células T que foram encontrados no tumor e no sangue periférico aumentou após o bloqueio de PD1 em 8 dos 9 pacientes avaliados. Logo após, foi feito o sequenciamento de DNA do receptor de células T para definir a distribuição clonal de células e a especificidade funcional para antígenos tumorais mutantes. Em 12 meses, 80% dos pacientes após a ressecação estavam vivos e sem recorrências. O painel A mostra a regressão patológica no tumor pulmonar primário ressecado após a administração neoadjuvante de nivolumab. Após 2 doses do medicamento, o tumor é infiltrado por líquido contendo células imunes CD8 positivas e PD1 positivas. A imagem apresenta amostras radiológicas e histológicas de pacientes antes e depois do tratamento com nivolumab. No primeiro caso, nota-se grande regressão de tumor na imagem e na amostra tecidual também é aparente a regressão de células neoplásicas, que estavam presentes em toda a amostra pré-tratamento.
No segundo caso, o aumento do tumor na imagem radiológica tem como causa a alta infiltração de células imunes, uma vez que a amostra histológica indica a ausência de células neoplásicas e o paciente em questão teve alta resposta patológica. O gráfico mostra a quantidade de 3 clones de células T em cada uma das etapas do tratamento, observando um aumento de um dos clones após a primeira dose e em 2 clones há aumento somente após a segunda dose. Você sabia que a microbiota pode ajudar esse tratamento com PD-1? Vamos te explicar como. A microbiota é o conjunto de bactérias que vivem em nosso corpo comensalmente, ou seja, há um benefício para as bactérias por proporcionarmos os nutrientes necessários a elas, e como não temos a comprovação se todas estas realmente nos beneficiam, podemos dizer que elas só se encontram presentes no nosso organismo sem ação prejudicial ou benéfica. O genoma desses micróbios é chamado de microbioma. Vamos pensar assim, Andy representa nosso organismo, Woody seria nosso sistema imune, que está sempre com a gente como nosso melhor amigo, nos protegendo de perigos. Com a chegada de Buzz, Woody, apesar de desconfiado, precisa aprender a conviver em harmonia e entender que o Buzz, que seria a microbiota, também nos ajuda. Um estudo feito por Rothe e outros pesquisadores explorou a possibilidade de que a disbiose associada à doença maligna ou ao uso concomitante de antibióticos poderia influenciar a resistência primária ao bloqueio de PD-1 em camundongos com tumor e em pacientes com câncer. Eles compararam a eficácia terapêutica do anticorpo monoclonal PD-1 sozinho ou combinado com o anticorpo monoclonal CTLA4, outro ponto de verificação imunológico, em camundongos com sarcoma MCA205 e melanoma. Os camundongos foram criados em condições livres de patógenos específicos e tratados por 14 dias com combinação de antibióticos ou deixados sem tratamento. O tratamento com antibióticos comprometeu significativamente os efeitos antitumorais e a sobrevivência de camundongos tratados com PD-1 sozinho ou em combinação com CTLA4. Nos pacientes, foi feito inicialmente uma coorte com 249 pacientes com carcinoma urotelial e câncer de pulmão de células não pequenas, onde foi abordado o impacto do antibiótico. Dos 249 pacientes, 69 foram prescritos para o uso do antibiótico, resultando em uma sobrevida livre de progressão e uma sobrevida global menor nos pacientes que usavam os antibióticos. Com isso, o antibiótico passa a representar um preditor de resistência ao bloqueio de PD-1. Com base em observações anteriores de que o antibiótico pode alterar temporariamente a composição do microbioma intestinal, formularam a hipótese de que a disbiose pode afetar a eficácia terapêutica dos inibidores de controle imunológico. Para explorar a composição da microbiota intestinal, eles usaram também metagenômica quantitativa. O DNA total foi extraído de 100 pacientes antes do início da terapia e em série após o bloqueio de PD-1. Com isso, observou-se uma diminuição do progresso da doença. Assim como houve também um aumento ao longo do curso da riqueza fecal nos pacientes com carcinoma de células renais do que em pacientes com câncer de pulmão. O comensal que foi mais significativamente associado com o desfecho clínico favorável em ambos foi a Akkermansia municiphylla. A presença fecal de Akkermansia municiphylla foi detectada em 69% e 58% dos pacientes que exibiam uma resposta parcial ou doença estável, respectivamente, enquanto só pôde ser detectada em 34% dos pacientes que progrediram ou morreram. Uma coorte, com 53 pacientes, confirmou que a Akkermansia municiphylla foi enriquecida em pacientes com a melhor resposta clínica e sobrevida livre de progressão superior a 3 meses. Vemos no gráfico a detecção de Akkermansia municiphylla nas fezes de acordo com o estado clínico. Nos pacientes com resposta parcial, houve maior quantidade da bactéria do que nos que tiveram doença estável ou doença progressiva. Na parte de baixo do mapa de calor, foi descrita cada resposta imune ativada contra seu respectivo comensal detectado. Já a avaliação do tempo de progressão é referente à sobrevida livre de progressão, onde verde representa vida curta e vermelho vida longa.
Após a metagenômica, foi realizado o transplante de microbiota fecal em camundongos tratados com antibiótico criados em condições livres de germes, usando as fezes de pacientes. Foram amostras de 8 pacientes, sendo 4 respondedores e 4 não respondedores. 2 semanas depois, esses camundongos foram inoculados com células tumorais MCA-205. E, em seguida, tratados 5 dias depois com PD-1. As amostras de fezes de respondedor clínico conferiram sensibilidade, enquanto as de pacientes de não respondedor transmitiram resistência ao bloqueio de PD-1. O transplante de microbiota fecal de pacientes respondedores nos ratos causou atraso no crescimento do tumor e acúmulos de células T no microambiente tumoral. Este é um gráfico relacionado ao crescimento do tumor após o transplante fecal de pacientes com câncer de pulmão em camundongos livres de germes à esquerda e tratados com antibióticos à direita durante a terapia com PD-1. Um outro estudo foi realizado com 8 pacientes com câncer hepatocelular da Clínica Barcelona de Câncer de Fígado, tratados com anticorpos anti-PD-1 canrelizumab, após a progressão com sorafenib. Os anticorpos anti-PD-1 foram administrados por via intravenosa a cada 3 semanas. Amostras fecais foram coletadas no dia 0 da semana 1 após o início do tratamento e a cada 3 semanas durante a terapia até a progressão da doença. A variação dinâmica das características das bactérias intestinais foi avaliada e analisada por sequenciamento metagenômico. Ao longo de todo o tratamento, o grupo de respondedores apresentou maior riqueza de táxons e mais contagens de genes do que aqueles que não respondem. A microbiota nos respondedores permaneceu estável, enquanto os de não respondedores tiveram um aumento acentuado de proteobactérias. As bactérias comensais Akkermansia municiphylla e a Ruminococcaceae beneficiam a saúde do hospedeiro ao prevenir o aumento da permeabilidade intestinal e da imunossupressão sistemática. Mas por que será que as bactérias têm um papel tão importante assim no tratamento ao câncer? Uma das bactérias que mais se destacou positivamente nos estudos apresentados foi a Akkermansia municiphylla. Ela é uma bactéria gram-negativa e um anaeróbio estrito, a qual vive comensalmente na região intestinal. Essa bactéria tem como fonte de carbono e nitrogênio a mucina presente no intestino humano. Segundo uma revisão bibliográfica realizada por pesquisadores do Laboratório de Microbiologia Universidade de Pesquisa de Wageningen, na Holanda, seu papel é a degradação dessa mucina por meio de enzimas mucolíticas na camada da mucosa externa, sem atingir a camada interna. As bactérias que atingem a camada interna são geralmente patogênicas. Esta degradação serve como autorrenovação intestinal, assim como também regula o sistema imune através de sinais, como a interleucina 10, a qual está em pequenas quantidades por inibir o sistema imune, o fator de necrose tumoral alfa e o interferon gama. O fator de necrose tumoral alfa é um tipo de citocina capaz de provocar a morte de células tumorais, também conhecida como apoptose. Já o interferon gama é uma citocina responsável pelo recrutamento de macrófagos. Em alguns tipos de câncer, como os adenocarcinomas, há uma superestimulação da glicoproteína mucina 1. Essa mucina possui função de proliferação celular da célula tumoral. Acredita-se que o aumento da síntese da proteína central e as alterações nos carboidratos ligados a essas glicoproteínas desempenham papéis importantes na função e proliferação das células tumorais. Um estudo feito demonstra por microscopia a presença de mucina 1 em células tumorais. As células produtoras ou que continham a mucina 1 coram-se em tom acastanhado. O aumento de mucina pelo tumor pode fazer com que ela caia na corrente sanguínea e, ao alcançar o intestino, estimular maior atividade das bactérias Akkermansia municiphylla, fazendo com que mais fatores da necrose tumoral e interferon gama sejam produzidos pelo resultado da degradação da mucina. Dessa forma, haverá uma maior estimulação do sistema imune pela liberação das partículas citadas, facilitando o combate ao câncer.
E é através de suposições como esta formulada por nós que a ciência é mantida, por pessoas que um dia duvidaram da verdade. E é por isso que esperamos que isso não seja um adeus, mas sim um até logo. Atenção, reassumir posições já! O Wade está chegando, pessoal! Aos seus lugares, rápido! Aos seus lugares, aos seus lugares! Cadê minha orelha? Você viu minha orelha? Você viu minha orelha? Sai da frente, sai da frente!